Eu quero convidar você também, antes de passar a mensagem, a almoçar conosco aqui na igreja hoje. Temos o almoço do coro infanto-juvenil da nossa igreja. E cardápio: frango à milanesa, arroz, feijão, farofa, batatas coradas e salada. Eu acho que você já começou a sentir o cheirinho. Eu daqui senti o cheirinho, né? A melhor propaganda do almoço, mais do que o pastor falando aqui na frente, é o cheirinho que vem lá da cantina. Então, você vai almoçar com a gente e vai contribuir com o Ministério de Música, com o coro infanto-juvenil. Pedi a Diana, primeiro slide. O mundo quase acabou em outubro de 1962. Durante 13 dias, o planeta esteve à beira de um colapso, vivendo sob a sombra de um conflito nuclear entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Tudo começou quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros do território norte-americano. No dia 14 de outubro, os Estados Unidos divulgaram fotos de um voo secreto realizado sobre Cuba. Essas fotos mostravam, aí como essa, 40 silos construídos para abrigarem mísseis nucleares. Isso gerou uma tensão entre essas duas superpotências, pode passar? Com acusações e ameaças de lado a lado. E a situação rapidamente evoluiu então para um confronto aberto entre as duas potências. Os americanos estabeleceram um bloqueio militar para impedir que mais mísseis nucleares chegassem até Cuba. O presidente americano John Kennedy ainda avisou ao líder soviético Nikita Khrushchev que os Estados Unidos não teriam dúvidas em usar armas nucleares contra Cuba se os mísseis não fossem retirados. No dia 27 de outubro, chamado Sábado Negro, um avião espião norte-americano foi abatido sobre Cuba e o piloto morreu. A guerra parecia cada vez mais iminente e as negociações ficaram dificílimas. Pode passar o próximo slide? Foram 13 dias de suspense mundial. Dias de medo de uma possível guerra nuclear. Alguns até dizem que esse foi o momento mais perigoso da história da humanidade. Até que 28 de outubro, após negociações secretas, os dois países chegaram a um acordo. Os Estados Unidos prometeram retirar os seus mísseis da Turquia, que eles tinham secretamente também, e prometeram não invadir a ilha de Fidel. E os soviéticos, então, concordaram em remover os mísseis de Cuba. Pode passar o próximo slide? Esse episódio entrou para a história e até hoje é conhecido como a crise dos mísseis, o dia em que chegamos perto do fim. Ao estudarmos a história da humanidade, vamos ver que não faltam crises políticas, econômicas, crises militares e civis, crises climáticas, ecológicas, crises nacionais e crises globais. Crise, como você já ouviu falar da crise de 1929, da queda da Bolsa de Nova York, onde a economia mundial quebrou. Você já ouviu falar da crise do petróleo em 73, quando os países árabes, produtores de petróleo, levantaram o preço em 400% em represália aos Estados Unidos, que apoiava Israel, e com isso o preço do petróleo, a economia mundial também se desestabilizou. Crises acontecem, é só olharmos ao longo da história. Agora, se olharmos para a história de cada vida, de cada pessoa, nós também vamos ver em cada história pessoal momentos de crises. Crises por fatores às vezes alheios à nossa vontade, como essa que passamos hoje, a crise do Brasil que nos atinge. Crises por escolhas erradas nossas. Crises por pecados não confessados. Crises de relacionamentos pessoais. Crises pessoais. Às vezes, crises só eu e Deus. Mas hoje eu gostaria de olhar a carta aos Hebreus, os Hebreus que nós estamos estudando, e observar esse grupo de irmãos que vivia em crise, e mostrar que a melhor maneira de lidar com crises é usar aquilo que Deus já colocou à sua disposição. O tema da mensagem de hoje é esse: lidando com as crises. Nós vamos ler Hebreus 4, de 12 a 16, estamos estudando a carta aos Hebreus. Essa semana os PGs estudam o capítulo 4, e aqui não temos o estudo do PG, temos apenas um adicional. Certamente o enfoque do PG, você está no seu boletim, é outro, mas é para ajudar você também a conhecer mais a carta aos Hebreus.
Diz assim: você pode me seguir. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos essa manhã, já temos pedido aqui, manifesta a Tua glória, Senhor. Precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos de Ti, não sabemos lidar muitas vezes com as crises pelas quais passamos, nos esquecemos às vezes do que é mais básico, mais importante, mais essencial. Nessa manhã, Senhor, o Senhor deve nos lembrar, Pai, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais básico. Fala o nosso coração, Senhor, porque verdadeiramente precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de chegarmos ao tema das mensagens, eu preciso relembrar um pouco o contexto da carta aos Hebreus. O pastor Carlos falou domingo passado um pouco, à noite, mas talvez você não estivesse. De qualquer maneira, eu quero falar novamente sobre um outro enfoque. Bom, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Durante 1200 anos, do século IV ao século XVI, muitos acharam, ou essa carta foi atribuída ao apóstolo Paulo. Hoje há quase um consenso entre os comentaristas, estudiosos, de que Paulo não é o autor. Mas se Paulo não foi o autor, quem foi o autor da carta aos Hebreus? Será que foi Apolo ou Barnabé? Esses são mais cotados. Alguns dizem que talvez tenha sido Lucas, o médico amado. Outros falam, quem sabe, numa data posterior, em Clemente, bispo de Roma. Mas tudo fica no terreno das hipóteses. O que nós sabemos é que o autor escreve para um grupo de judeus messiânicos, judeus que haviam reconhecido Jesus como seu Salvador, como o Messias de Israel, judeus que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas ao que aceitarem Jesus, ao deixarem a prática da religião judaica, passaram a sofrer perseguições. Imagine só, o judeu, ele era judeu, se converte ao cristianismo, ele passa a ser desprezado, todos começam a tratá-lo diferente. O pessoal da sinagoga não fala mais com ele, os amigos de infância viraram as costas para ele, os familiares tratam diferente, excluindo a família, todos viram as costas para você. Havia várias consequências na prática. As portas de emprego se fechavam, as portas dos encontros sociais se fechavam, até mesmo as portas das relações comerciais se fechavam para aquele que havia se convertido a Jesus Cristo. Imagine só, o açougueiro se recusando a vender carne para você, simplesmente porque você agora é um cristão. Imagine só alguém deixar de alugar uma casa para você, porque não aluga, não faz negócio com o cristão. Era isso que acontecia, era isso que vinha acontecendo. E diante dessa perseguição por causa da fé, surgiu uma crise. Sim, porque esses irmãos sabiam que essa perseguição acabaria se eles renunciassem a Jesus e voltassem para o judaísmo. E diante dessa perseguição, então, surge uma crise de fé. Eles se perguntam, será que vale a pena? Será que vale a pena passar por essa dor, passar por essa rejeição, aguentar toda essa pressão social? Não é melhor voltar à velha religião? Nós estávamos lá, crescemos lá, nascemos lá, por que não? Voltar ao judaísmo e acabar com esse sofrimento? Voltar a ser aceito, voltar a ser bem tratado, voltar a ser considerado como alguém na sociedade? Será que realmente vale a pena esse Jesus? E o autor da carta se esforça para dizer, olha, vale a pena sim, vale a pena sim. Ele escreve então essa carta para encorajar aquela gente a perseverar na fé em Cristo, para dizer que eles não deveriam desistir, para dizer que eles não deveriam voltar atrás, para dizer sim, vale a pena crer, vale a pena seguir Jesus.
E por que vale a pena perseverar em Jesus? Ele vai dizendo então, vai mostrando o livro todo, que Jesus é maior que tudo que havia no judaísmo. Jesus é maior do que os profetas, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior, e os sacerdotes de Cristo, o sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio da família de Arão, e que a nova aliança é superior à velha aliança, e que o sangue de Cristo é mais poderoso que o sangue dos animais. Ele vai mostrando então que voltar ao judaísmo é um retrocesso, vale a pena perseverar em Jesus. Mas agora nós chegamos no capítulo 4, eu prometi ao pastor Ricardo que daria uma pincelada para você que vai ao PG essa semana poder já ter uma ideia, porque no capítulo 4 nós observamos uma palavra-chave, e a palavra é descanso. O que significa aqui descanso? Bom, se voltarmos ao final do capítulo 3, o autor fala que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e esse povo então seguiu Moisés pelo deserto, mas você sabe que naquela caminhada de 40 anos, poucos ou quase ninguém daqueles que saíram do Egito chegaram à terra prometida, Canaã. A maioria ficou pelo deserto. Aquela geração quase toda não entrou no descanso prometido. E por que não entraram no descanso? E o autor vai responder, você pode ler comigo na tela? Vemos assim... Aquele povo que saiu do Egito não entra em Canaã, não chega em Canaã por causa da sua incredulidade. E o autor então, nesse capítulo 4, final do 3, capítulo 4, vai lembrando todos eles o seguinte: olha, seus antepassados, que exemplo triste, olhem lá o que aconteceu com eles, vocês precisam aprender com o exemplo negativo. Assim, vocês saíram do Egito, ou seja, da escravidão de vocês, da escravidão do pecado, porque para aquela geração o Egito era a escravidão do pecado. Ele fala, se vocês não perseverarem em Jesus, vocês não chegarão ao descanso. Se vocês se mostrarem incrédulos como seus antepassados, vocês vão ficar pelo caminho e não entrarão no descanso que está guardado para vocês. E que descanso é esse? Esse descanso é o céu, está na tela, é o paraíso, é a nova Canaã, é a nova Jerusalém, seja lá qual nome você quiser chamar, é a morada celestial, é o lugar do descanso final, é o lugar do descanso eterno. O autor diz, olha, para chegar a esse descanso, é preciso perseverar em Cristo. Para chegar lá, através de Jesus, ou só se chega lá, através de Jesus. Se vocês abandonarem Jesus, vocês vão ficar pelo caminho, como seus antepassados que morreram no deserto. Observar a lei de Moisés não é suficiente. Ser um religioso não é suficiente. A etnia, o sangue judeu não é suficiente para entrar nesse descanso, não. A origem étnica não salva. A lei não salva, a religião não salva. Só quem salva é Jesus. Então largar Jesus, voltar atrás é um retrocesso. Então o descanso que o capítulo 4 fala é a morada celestial. E é só crendo em Jesus que se chega lá. Mas para colocar uma pimentinha nos estudos do PG, alguns comentaristas encontram um outro sentido, uma outra aplicação mais pessoal para descanso. Embora eu creia que a primeira seja correta, essa aplicação também vale a pena no nível mais pessoal, mais devocional. Esse descanso poderia ser também a presença de Cristo na vida do salvo. Por quê? Porque aqueles que seguiam a lei tinham sempre a necessidade de fazer alguma coisa a mais para se sentirem salvos. Era necessário fazer mais trabalhos, era necessário ser mais obediente, era necessário ser mais compromissado, era necessário ter mais seriedade, era necessário praticar mais boas ações para aí se sentir salvo. Salvação pelas obras. Mas a presença de Cristo na vida, com a presença de Cristo na vida, tudo muda. Acaba essa inquietação, acaba esse medo, acaba essa pressão doida, porque eu não preciso mais fazer boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu já fui salvo e eu quero glorificar o nome de Deus. Mas eu não preciso praticar boas obras para salvação, eu só preciso crer. Só preciso crer na obra de Cristo na cruz do Calvário. E porque a salvação não depende da minha justiça, não depende das minhas obras, então eu posso descansar. E esse é o descanso. Só quem crê em Jesus, só aquele que se achega a Cristo, pode realmente descansar. Venham a mim, está na tela, todos que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, a gente descansa já aqui, porque a gente sabe que aconteça o que acontecer, estamos salvos com Ele. Não precisamos ter pressão de fazer sempre melhor, sempre mais. Quando fazemos boas obras é porque o amor de Cristo no nosso coração transborda através de nós para as outras pessoas. Mas voltando ao tema da mensagem, crise. Os hebreus estavam em crise. O que fazer? Voltar à velha aliança e recuperar a sua boa imagem, ou continuar na nova aliança, Jesus Cristo, e sofrer perseguição, ser perseguido, ser humilhado? Como se relacionar com Deus? Voltar a depender da obediência pessoal à lei, ou continuar dependendo exclusivamente da fé na obra de Cristo na cruz? Viver na dependência das suas obras pessoais, ou viver na dependência de Jesus Cristo? Crise. Olha, em crises assim, em dilemas como esses, é preciso que você se lembre que há chaves com as quais você pode contar. Há elementos dados pelo próprio Deus com os quais você pode contar. Elementos que nos ajudam a passar por tempos de crise, seja lá qual crise você esteja passando e que tipo de crise seja essa. E são apenas duas que eu quero compartilhar nessa manhã. A primeira é essa: para lidar com as crises você pode contar com a direção da palavra de Deus. Leia comigo o versículo 11, Hebreus 4:11, que está na tela. Diz assim: portanto, ele diz mais uma vez: queridos, perseverem na fé em Cristo, não voltem atrás, não sigam aquele exemplo de desobediência lá do passado, do povo que saiu do Egito. E aí no versículo 12 ele fala o seguinte, ele fala da palavra de Deus, ele vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor quer dizer aqui que há uma conexão clara entre a palavra de Deus e a perseverança. Sem a direção da palavra de Deus, a queda é mais do que uma mera possibilidade. A queda é uma certeza. Na verdade, a desobediência é uma consequência direta de um afastamento em relação à palavra de Deus. Certa vez ouvi a palestra de um pastor e psicólogo do Espírito Santo. Ele contava que ao longo dos anos ele, como pastor e psicólogo, já havia tratado de muitos pastores que haviam caído. Ele dizia na sua estatística que ao conversar com esses pastores, ao tratar deles, em 100% dos casos, esses pastores, quando caíram em pecado, admitiram que no momento da queda, estavam longe da palavra de Deus. E por isso esse pastor dizia que o grande objetivo do diabo, do inimigo, é nos afastar da palavra de Deus. Porque se nos afastarmos da palavra de Deus, nós somos alvos fáceis. Se estivermos longe da palavra de Deus, certamente desobedeceremos, pecaremos, cairemos. E essa queda até pode chegar, às vezes não é instantânea, mas ela chega. Na verdade, um cristão longe da palavra de Deus é como uma bomba relógio. É a crônica da morte anunciada, como tem título daquele livro de Garcia Marques. É algo que você sabe que vai acontecer, é questão de tempo, até que ele venha a cair. Nós precisamos da palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida, mas ainda mais nos momentos de crise. Sabe por quê? Porque nos momentos de crise parece que há uma confusão maior nos valores. Nós já vivemos num mundo marcado pela inversão de valores, onde quem faz o errado é esperto, quem faz o certo é bobo. O camarada vai e coloca lá, o carro na vaga de deficiente. Ele é o esperto, ele se acha esperto. Aquele que coloca a vaga lá atrás, longe, e respeita o que é correto, esse é bobo. Impressionante, é o mundo que nós vivemos. E nos tempos de crise, nós somos tentados a flexibilizar os nossos valores e desobedecer a Deus.
precisamos mais do que nunca em tempos de crise dessa palavra, porque como diz o texto, essa palavra julga o pensamento e as intenções do coração. E a palavra de Deus então é discernidora, a palavra é julgadora. No grego é o que está na tela aí, a palavra é críticos. Ou seja, a palavra de Deus é crítica. Pense você num crítico de cinema que vai assistir aquele filme e ele então vai avaliar de acordo com os seus padrões. E depois ele vai recomendar o filme ou não. Aqueles que leem lá o seu jornal, ou seguem no blog, na internet. Se o filme é excelente, de acordo com os padrões dele, ele vai dar ali 4, 5 estrelas, vai botar o bonequinho aí, né? Sem fazer propaganda de nenhum jornal, mas é bem conhecida essa ilustração, por isso que eu coloquei. Vai colocar o bonequinho aplaudindo sentado, aplaudindo em pé. Mas se para o crítico o filme é ruim, não vale a pena, ele vai dizer lá uma crítica, vai dar 2 estrelas, umas vezes, vai botar o bonequinho dormindo, né? E às vezes até o bonequinho indo embora do cinema, de tão ruim que o filme é. É como se a palavra de Deus fosse esse crítico, e o filme fosse a sua vida. E o que está sendo avaliado são as minhas atitudes, as minhas falas e até os meus pensamentos. Misericórdia, Senhor. Até os pensamentos são avaliados pela palavra. Se hoje alguém visse o filme da sua vida e o avaliasse à luz da palavra, que nota você receberia? Será que esse crítico que a palavra de Deus recomendaria a você? Será que esse crítico diria, olha, você pode olhar para a vida de fulano, de cicrano, porque vale a pena, é uma vida correta à luz dos padrões da palavra de Deus? Se essa crítica fosse sua vida, será que valeria publicá-la nos jornais hoje? Nos tempos de crise, precisamos da palavra de Deus que nos julga, que nos critica, porque nós somos tentados a flexibilizar os nossos valores e desobedecer a Deus. Nos tempos de crise, é triste como o discurso muda. Na época de prosperidade, o colega de trabalho é um colega. Na época de crise, vira um concorrente. Farinha pouca, meu pirão primeiro, antes eu do que ele. Se tiver que dispensar alguém, que seja ele. Chore a mãe dele, não chore a minha. E muitas vezes não se pensa que o outro também é uma pessoa que tem família, que tem filhos, que também tem suas necessidades. Nos tempos de crise econômica, por exemplo, parece que para alguns o dízimo vira algo opcional. Ou que o dízimo não é mais dízimo, o dízimo agora não é a 10ª parte, é um valor qualquer, um valor simbólico para constar. Nos tempos de crise no casamento, parece que para alguns a fidelidade vira algo opcional. Às vezes a infidelidade não está acontecendo na prática, mas de fato, não está acontecendo de fato, mas já acontece na mente e no coração, e é aí que começa geralmente. Pessoas em crise, crise sentimental, por exemplo, por estar em crise, flexibilizam seus valores, abaixam seu padrão de exigência e se envolvem em relacionamentos com pessoas que Deus não aprova. Começam a namorar pessoas que não têm a mesma fé, pessoas que às vezes nem creem em Deus, esperam que no final das contas as coisas deem certo e que Deus abençoe. Mas no final, o que se vê geralmente é essa pessoa vivendo um namoro fora dos padrões de Deus, da palavra de Deus, e essa pessoa cada vez mais longe dos caminhos de Deus. Para não falar apenas em jovens e solteiros, pessoas em nossas igrejas que já foram casadas, são viúvas ou divorciadas, começam a namorar, e na crise da abstinência sexual, ainda sem estarem casados, se envolvem sexualmente. Essas pessoas flexibilizam seus valores e se acomodam porque é mais confortável. E não é porque alguém já foi casado um dia que seu namoro não precisa ser santo. A santidade não é seletiva. Não é porque você sofreu, passou um relacionamento que não deu certo, que você não precisa manter a santidade do namoro. A crise não é um passaporte para pecar. A crise não é uma licença para desobedecer. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Mesmo em tempo de crise, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Pessoas que já caminharam na fé, pessoas que conhecem a palavra, mas que por causa da crise começaram a fazer certas concessões, às vezes pequenas concessões, mas é uma ilusão achar que você pode fazer pequenas concessões com o pecado. É uma ilusão achar que você pode negociar com a carne, porque um abismo chama outro abismo, e porque um pequeno desvio de caráter no final pode redundar em um grande desvio de caráter. É por isso que precisamos dessa palavra, essa palavra que pregamos,
Essa palavra que estudamos, essa palavra é a mensagem viva e eficaz, penetra nas partes mais íntimas do nosso ser. Essa palavra que discerne os nossos pensamentos, nossas reflexões, mas também discerne as nossas intenções, os nossos desejos do coração. Essa palavra que nos critica, essa palavra que nos julga, essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos passa limpo, essa palavra que traz à tona os nossos erros e pecados, essa palavra que detecta a nossa desobediência, a nossa falta de fé em Deus e muitas vezes a nossa falta de amor ao próximo. Precisamos dessa palavra. Essa palavra é um holofote sobre a nossa vida. É impossível esconder os nossos erros com esse facho de luz voltado para nós. Eu digo, glorificado seja Deus pela sua palavra. Por isso, nos tempos de crise, quando tudo parece meio confuso e quando tudo é meio nublado, e os valores estão distorcidos, e quando o amor de muitos some, você precisa mais do que nunca da direção da palavra de Deus. Como diz o salmista, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus por essa luz. Glória a Deus pela direção da palavra de Deus. Mas em segundo e último lugar, para lidar com as crises, você pode contar também com a compaixão do Filho de Deus. Na sequência, após falar da palavra de Deus, o autor aponta agora para outra chave, outro motivo para perseverar na fé. Ele fala no versículo 14 do grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Você pode observar na sua Bíblia, Hebreus 4,14. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele diz, um sumo sacerdote superior aos da religião judaica, porque esse sumo sacerdote não adentrou apenas uma parte do templo, não adentrou um recinto, ele adentrou o próprio céu. No versículo 15 que está na tela, você pode ler comigo, diz o seguinte, pois não temos o que o autor quer dizer é que no momento de crise, sofrendo perseguição, sofrendo humilhação, pensando em largar tudo, eles precisavam se voltar para Jesus Cristo, porque em Jesus há compaixão, em Jesus há compreensão, em Jesus não há indiferença. Jesus sabia o quanto doía naqueles irmãos passar por o que eles estavam passando. Jesus conhecia as fraquezas dele. E Jesus também sabe nessa manhã o quanto dói a sua dor, o quanto dói passar pelo que você passa. Ele conhece suas fraquezas também. E em Jesus você encontra compreensão, você sempre encontra compaixão. Em tempo de crise, o que fazer? Crise econômica, crise no casamento, crise profissional, o que fazer? No meio das dores, o que fazer? Quando nossos joelhos estão tremendo e parece que vamos cair, o que fazer? Muitas vezes dá vontade de fugir. Fugir para um paraíso. Dá vontade de dizer assim, vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Está na tela. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada. Versos do poema Vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira. Pazárgada era o paraíso que o poeta inventou. Em tempos de crise, às vezes inventamos paraísos. O paraíso pode ser outro emprego, outra casa, outro país, outra igreja ou outro casamento. Mas não existe Pazárgada, não existe Nárnia, Shangri-La, nem qualquer outro paraíso imaginário, nem qualquer paraíso real. Mas sabe o que existe? Sabe o que existe para você? Melhor lugar? A presença de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a crise, ou por qual crise você está passando, que tipo de crise, não sei qual dor você está sentindo, não sei com que fraqueza você tem lutado, mas só sei para onde você deve correr. O único lugar seguro para se estar é na presença de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que se preocupa com você, conhece você, entende você, sofre com você, se compadece de você, aquele que traz paz ao seu coração.
traz perdão ao seu coração, à sua vida. É por isso que William MacDonald escreve em seu comentário o seguinte: Cristo é o grande recurso de seu povo necessitado, capaz de impedi-lo de cair. Certa vez houve uma crise entre os discípulos de Jesus. As palavras de Jesus eram muito duras e muitos não estavam dispostos a pagar o preço e abandonaram Jesus. Então ele virou para os 12 e perguntou: vocês também querem me deixar? Está em tempo, pode juntar as suas coisas, partir, porque daqui para frente o negócio não vai ficar mais tranquilo não, o negócio vai ficar mais complicado. Querem ir embora? É agora, a hora é agora. E o texto diz o seguinte: Simão respondeu, está na tela, você pode ler comigo? Está na tela. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para onde você irá? Posso te assegurar que se você já experimentou a presença de Jesus Cristo, então você já conhece o melhor lugar do mundo para se estar em qualquer situação, inclusive em tempos de crise. Se você já tem Jesus na sua vida, você já tem o que você precisa para lidar com qualquer crise, porque as crises são temporárias, as crises são passageiras, mas em tempos de crise, se agarra então aquilo que é eterno, se agarra aquilo que não termina nunca, se agarra a presença de Jesus, se agarra ao amor de Deus. Nós cantamos aqui de vez em quando, cantamos: tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã, preparado para mim. Que bom é poder confiar nesse Jesus que nos ama incondicionalmente. Se estamos em crise, Ele nos ama. Se pecamos, Ele nos ama. É por isso que o autor da carta diz o seguinte, você pode ler comigo também na tela: assim sabendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Em tempos de crise, há aqueles que se afastam de Jesus, se afastam da presença de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos exorta a nos aproximarmos dEle com confiança. Alguns textos dizem com ousadia, porque nele, só nele receberemos misericórdia, encontraremos a graça que nos ajudará na hora ruim, no tempo difícil, ou como diz o texto, no momento da necessidade. É só nele. Não deixe que o pecado te impeça de se aproximar desse trono de graça. Há pessoas que desistem de Jesus por causa do seu pecado. Estão naquele pecado há tanto tempo e parece que já não creem que podem mudar essa situação, ou já não creem que essa situação pode mudar. E por causa disso se afastam de Jesus. Eu digo nessa manhã para você: não se afaste de Jesus por causa do pecado, porque Jesus não se afastou de você por causa do seu pecado. Vou repetir: não se afaste de Jesus por causa do seu pecado, porque Jesus não se afastou de você por causa do seu pecado. O poder de Deus é muito maior do que seus pecados, querido. O perdão que há em Deus é muito maior do que seus pecados. A sua capacidade de pecar é muito menor da capacidade que Deus tem de amar. Deus é amor. Aproxime-se então desse trono de graça. Concluindo, vou lembrar os pontos que vimos nessa manhã, só para relembrar. Vimos hoje que Deus nos proporciona algumas chaves para enfrentarmos os tempos de crise. Em primeiro lugar, você pode contar com a direção da palavra de Deus. A palavra que é críticos, a palavra que nos julga, nos critica, a palavra que nos expõe e nos mostra os pecados que estamos cometendo, até mesmo aqueles que estamos prestes a cometer, pensamos em cometer, pecando no pensamento. Em segundo lugar, podemos contar também, glória a Deus por isso, com a compaixão do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Ele que não desiste de você, Ele que tem compaixão das suas lutas, das suas fraquezas, Ele que te ama e me ama, apesar de todas as circunstâncias. A palavra de Deus é importante na nossa vida. Ela nos ensina a caminhar e ela nos expõe os nossos pecados, como vimos aqui, nos critica. A palavra expõe os pecados, e o Filho
perdoa os pecados. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em janeiro desse ano, eu escrevi um texto para o boletim chamado Uma Retrospectiva. Saiu em janeiro, na Pastoral. Eu dizia que 2015 tinha sido o ano da crise. Crise econômica, crise moral, crise política. Mas que apesar disso, naquele ano que havia passado, 2015, nós podemos observar ou perceber Deus agindo. Deus abençoando, Deus consolando, Deus provendo, eu dizia, curando, exortando, renovando nossas forças, libertando as vidas dos vícios, eu dizia, quebrando cadeias, restaurando matrimônios, resgatando pessoas que andavam perdidas, ou seja, Deus sendo Deus, Deus fazendo milagres. Eu terminei assim essa pastoral. O último parágrafo diz o seguinte: que venha 2016, com ou sem crise, com ou sem inflação, com ou sem impeachment, não sabia. Nossa segurança repousa na certeza de que Deus estará lá, e de que durante os 366 dias do ano, Ele continuará sendo Deus, como sempre foi e como sempre será. Eu dizia assim: feliz ano novo, eu falava no final. Estamos no final de novembro, quase acabando o ano já. Quando eu escrevi isso, não imaginava por tudo que iria passar esse ano. Em junho, nossa família perdeu a sua mais jovem integrante, minha sobrinha Helena, de 9 meses apenas. Muitos irmãos aqui ficaram sabendo, nos acompanharam, oraram por nós. E de certa maneira essa experiência me mudou bastante, de maneiras que eu creio que até hoje eu não consigo entender o quanto eu fui mudado por isso. Mas hoje, quando eu releio esse texto, depois dessa experiência dificílima, eu posso afirmar com tranquilidade do coração que eu não mudaria em nada aquilo que eu escrevi no início do ano. Eu escreveria as mesmas palavras, eu não mudaria nenhuma linha. Porque nos dias mais difíceis do ano, nos dias de luto, nos dias da crise, nos dias da dor, nos dias da vergonha, sabe o dia de vergonha quando você sabe que você pecou contra Deus e você se entristece, ou que você magoou um irmão, ou que às vezes você não foi correto, que você às vezes falou uma coisa que não deveria, dias de vergonha, que te dói. Nesses dias também, Deus estava lá, do meu lado, me dando aquilo que eu precisava naquele dia, porque Deus é assim, Ele dá aquilo que você precisa no momento, é o maná de cada dia. Quando precisei de consolo, trouxe consolo. Quando precisei de força, trouxe força. Quando precisei de graça, eu sempre preciso de graça, veio a graça. Quando precisei de sabedoria, Deus deu sabedoria. Quando precisei de discernimento, Deus me deu discernimento. E muitas vezes, quando precisei, a gente precisa sempre de correções, de puxão de orelha, exortações, Deus me deu correções e exortações. Deus estava sempre lá, dando para mim, não que eu não precisava, mas exatamente aquilo que eu precisava. Porque Deus continua sendo Deus. Seja no tempo de prosperidade, ou no tempo de crise, Deus continua sendo Deus. E aí, o que vai acontecer daqui para frente até o final do ano? O que vai acontecer em 2017? Sabe dizer? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Tenho mais certeza hoje do que nunca. Estou seguro, porque Deus vai continuar sendo Deus. Sempre foi, sempre será. Antes que o mundo existisse, Ele já era. Quando aqui não mais estivermos, Ele vai continuar sendo Deus. Deus é Deus. Que possamos então continuar firmes nesse Deus.
Em tempos de crise, podemos contar com a direção da palavra dele. E principalmente, contar com a compaixão do seu Filho Jesus, que para tanto Ele nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Eu não sei exatamente por qual tipo de situação você tem passado, crise, fraquezas com as quais tem lutado. Não tenho como saber, mas Deus sabe. E nessa manhã, se você entendeu que é tempo de renovar o seu propósito diante de Deus, voltar a confiar nele, voltar a depositar sua fé nele, sabendo que Deus continua sendo Deus. Quem sabe é tempo de você fazer um novo propósito no estudo da palavra de Deus. Porque essa palavra nos critica, nos julga, nos passa limpo. A gente precisa dela. Em época de inversões de valores, como precisamos da palavra de Deus? Ou quem sabe você tinha tentado passar pela crise com seus próprios meios, mas entendendo nessa manhã que precisa confiar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, aquele que conhece suas dores, suas fraquezas, suas inquietações, aquele que se compadece de você. Não temos o sumo sacerdote não se identifique conosco, não. Vamos cantar essa canção que diz: tudo pode passar, seu amor jamais me deixará, sempre haverá de existir novo amanhã preparado para mim. Vamos cantar essa canção que diz: eu me rendo. Temos aí? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio.
Essa manhã, antes de sairmos daqui, quero orar por você que, ouvindo essa palavra essa manhã, entendeu que precisa tomar uma nova posição. Eu não sei se é um pecado que você precisa largar, deixar. Não sei se é uma crise muito grande que você tem passado e que tem atrapalhado sua caminhada com Deus. Eu não sei qual é a dor, qual é a sua fraqueza que você tem para lutar, mas você sabe naquilo que Jesus precisa operar na sua vida, aquilo que você precisa mudar. Talvez você precise confiar mais em Deus do que em você mesmo, não sei. Mas de certa maneira essa mensagem tocou o seu coração nessa manhã. Eu não quero que você saia do seu lugar, mas eu quero que você fique em pé onde está, para que eu possa reconhecê-lo e possa orar pela sua vida. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus. Essa manhã somos muitos, não é verdade? Creio que todos nós temos alguma coisa para mudar, para melhorar. Pois a gente olha para a palavra de Deus, então, quando a palavra nos critica, nos julga, mostra quem somos. Misericórdia. Quanta coisa para mudar, não é verdade? Feche seus olhos. Eu convido agora a toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar já por esse grande número de irmãos e vamos encerrar esse culto. Ó Pai, amanhã na tua casa, aqui entramos e não saímos sem ouvir a tua voz. Daqui não saímos sem uma direção tua. Eu te peço, Pai, que ao sair daqui, esses irmãos que hoje tomaram uma decisão, um novo propósito, de confiar, de mudar, não sei, o Senhor sabe, mas que essa decisão continue firme no coração, porque saindo daqui certamente o inimigo tentará arrancar a semente aqui plantada. Nós repreendemos desde já toda a ação do inimigo na vida desses irmãos. Nós declaramos que em Ti confiaremos. Declaramos nessa manhã com nossos lábios que o Senhor é tudo o que preciso. E verdadeiramente nós cremos que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Na hora da crise, na hora da dor, podemos contar com o Senhor, nosso sumo sacerdote, aquele que tem compaixão de nós. Deus, opera em cada vida aquilo que cada vida precisa. Se consolo, consolo, se força, força, se correção, correção, se sabedoria, sabedoria para tomar uma decisão. O Senhor sabe, eu não sei. Eu só sei que o Senhor nos dá exatamente o que precisamos. E o Senhor não nos deixa sem resposta, Pai. Eu te louvo e peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor esteja abençoando a tua igreja. Como precisamos de Ti. Mas nos resta a certeza de que tudo pode passar. A dor passa, a crise passa, a fraqueza vai embora, mas o Teu amor jamais nos deixa. Por isso eu peço nessa manhã, Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, que a comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus aqui reunido, agora e para todos sempre. Amém. Você pode sentar e oração silenciosa. Terminamos esse culto e à noite, às 19 horas, o pastor Carlos estará conosco. Eu me rendo aos Teus pés, és Tu.